cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor pela misericórdia do Senhor. Amém? Nós somos carentes, queridos. Nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. E muitos milagres que nós estamos precisando, nós vamos receber a bênção. É mediante a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, vamos clamar ao Senhor. Se você conhece alguém que precisa da misericórdia de Deus, que está passando por uma situação sofrida, e você olha para a pessoa e vê que aquela pessoa está desenganada pela sociedade, diante de tantos pecados que cometeu, de tanto erro, de tantas falhas, ou pessoas que estão sofrendo mesmo, padecendo, porque não quer dar o braço a torcer por causa do coração endurecido. Então nós vamos clamar para que haja misericórdia de Deus na vida desta pessoa. Às vezes é até um familiar que você quer tanto ver a mudança, e você pensa que não tem jeito mais por causa do que ele faz, mesmo você tendo clamado a favor dele. Então, vamos unir aí a nossa fé e a nossa força. E se tiver alguém com situações parecidas que está clamando aí pelo seu familiar, compartilhe o vídeo. E assim a bênção vai ser para todos em nome de Jesus. Amém? E já peço que vão dando aí a sua curtida, para não correr o risco de esquecer, e que Deus há de abençoar vocês grandemente por isso. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler do versículo 10 até o 17. O título é O Cativeiro de Manassés e sua oração. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos fazer aqui uma breve explicação, depois nós vamos prosseguir. Observa, queridos, que Deus, ele falou por meio do profeta para o rei que se chamava Manassés e o povo judeus, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles parassem de pecar, para que eles parassem de fazer coisas erradas. E acontece que eles não quiseram dar ouvidos ao Senhor, pensando que o que Deus estava ameaçando não iria acontecer. Até que Deus permitiu que tudo aquilo que ele disse que iria fazer, ele fez. Pois quando ele fez, que mexeu ali com a postura do rei, o homem que estava reinando uma nação, de repente ele foi carregado pelo rei de uma outra nação, foi preso e depois foi colocado em cadeias e foi levado para a Babilônia. Ele foi pego com gancho. Ele estava fugindo e o inimigo pegou ele e levou para o rei da Babilônia, para lá ele viver no cativeiro. Um rei que tinha uma grande autoridade ali com os príncipes, queridos.
e de repente se deparar numa situação dessa, ser humilhado, maltratado, judiado, escurralado mesmo por um rei de uma outra nação, seu inimigo, humilhado, envergonhado e decepcionado. Aí o que foi que aconteceu? Ele ficou angustiado. E ali, naquele momento da sua angústia, ele suplicou ao Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. E não é que Deus foi bom. Foi tão bom para ele, que teve misericórdia dele, que aí atendeu a súplica dele. E Deus fez com que ele voltasse para a sua terra e voltasse a reinar. Só que depois que Deus socorreu ele, aí ele reconheceu que o Senhor era Deus e parou de pecar. Aí tudo aquilo que ele fazia de errado, ele passou a fazer diferente. Vocês querem ter pelo menos uma noção dos erros que esse homem cometeu? Isto vai servir para você observar pessoas na sua família, pessoas que um parente ou um familiar seu, que talvez se encontre em situação semelhante, pessoa que você olha para ela e diz assim, esse aqui já foi condenado para o inferno, tanto pecado que comete. Para vocês observarem, perceberem, que para Deus, queridos, não existe pecado grande, pecado pequeno, pecado, muito pecado, pouco pecado, que Deus não possa perdoar. O pecado pode ser do tamanho que for, mas o coração de Deus, que é tão misericordioso, está sempre pronto para perdoar. Sabe, este rei Manassés, ele era filho do rei Ezequias, que o rei Ezequias, quando ele começou a reinar, ele edificou altares ao Senhor. Ele fez tudo que agradava a Deus. Ele reformou o templo do Senhor. Então, quando ele morreu, este Manassés só tinha apenas 12 anos. E ele começou a reinar. E aí ele começou a fazer um monte de besteiras. O que foi que ele fez? Ele, primeiramente, ele cometeu um monte de abominação diante do Senhor. Ele começou a destruir, derrubando os altares que o pai dele havia edificado no templo. E ele levantou altares para Baalins, os deuses estranhos. E ele se prostrava e servia a eles. E depois o que foi que ele fez mais? Edificou altares para esses deuses dentro do templo, dentro da casa do Senhor, onde Deus disse que havia colocado o seu nome para sempre ali. Então ele edificou altares para esses deuses, Deus de Baal, os deus Baalins, e depois ofereceu os seus filhos. Ele ainda ofereceu seus filhos como oferta a esses deuses. E depois ele praticava feitiçaria. Ele tratava com os necromantes e feiticeiros, com os agoureiros, e ele prosseguiu em fazer o que era totalmente mal perante os olhos do Senhor, provocando a ira de Deus. E Deus estava advertindo, e eles não estavam dando ouvido. E Deus dizendo o que ia fazer com eles. E eles continuavam pecando. E Manassés estava fazendo todo o povo judeu a pecar, de maneira que fizeram pior do que as nações que Deus expulsou daquelas terras para colocar ali o seu povo. Então, provocou a ira de Deus ou não provocou? A ponto de dar os seus filhos queimando, oferecendo aos demônios. Esses Baalim eram demônios. Queridos, Deus ficou muito irado com isso. E o mais interessante é que quando este homem se arrependeu, que foi na hora do castigo, Deus ainda perdoou. Deus teve misericórdia. Então, porque Deus teve misericórdia, Deus perdoou, ele voltou para sua terra. Aí ele voltou diferente. Ele resolveu fazer o que o seu pai tinha feito. E o que foi?
Vamos ver a partir do versículo 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto, ou seja, muitíssimo alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Versículo 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificavam nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Queridos, esta palavra ela é muito forte. Deus, ele perdoou Manassés, mas ainda teve algo que mexeu muito com o coração de Deus. Aquilo que ele fez foi tão doloroso, tão grave, que ficou marcado na história do povo. Quantas pessoas sofreram depois disso por causa do erro que esse homem cometeu. Mas ele mesmo recebeu o perdão de Deus porque ele se humilhou e ele fez a reparação. Amados, se você conhece alguém que esteja passando por isso, ou até você que está me ouvindo, e dizer, eu não tenho nenhuma chance diante do Senhor. Lembra que Manassés, o que foi que ele fez? Lembra sempre disso. E Deus deu chance para ele. Da mesma sorte, Deus dá chance para todos aqueles que se arrependem, por maior que tenha sido o seu erro. O importante é sempre lembrarmos de pedir o perdão ao Senhor. Seja pequeno, seja grande, seja grave ou seja menos grave ou seja gravíssimo o seu erro. Mas tem que estar reparando, pedindo perdão a Deus. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, neste momento eu levanto a ti este clamor e suplico a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo. Senhor, nós estamos sempre falhando, cometendo pecado, cometendo erro, Senhor. Muitas vezes contrariando o teu coração, te provocando, Senhor, a ira, a tristeza, e muitas vezes nós não fazemos menção da gravidade do erro que nós cometemos através das nossas atitudes. Quantas pessoas, Senhor, que têm errado e eles consideram que a sua atitude não é pecaminosa, não é nada, e vai passando, e o tempo se passando, e eles não percebem a gravidade do seu erro para se render a ti e pedir perdão. E muitas vezes, Senhor, por causa desses próprios erros, por causa das suas atitudes negligentes, estão padecendo, estão sofrendo, estão passando por situações complicadas, por situações difíceis, e às vezes não sabe o porquê. Só está vendo o sofrimento, só está vendo o padecimento, mas não consegue entender que eles precisam de se consertar diante de ti. Tem muito, Senhor, que vive no erro e não percebe, não pede perdão, não se arrepende, mas está clamando, Senhor, para que tu venha atender, dando a eles a bênção que eles precisam mediante as suas necessidades. Então eu clamo para que haja reparação, para que haja arrependimento, Senhor. Para que vidas se arrependem diante de ti, se prostram diante de ti e clamam pelo teu perdão, para que haja reparação. E assim eles venham receber as bênçãos, quem sabe, as bênçãos que estão no mundo espiritual esbarrada, impedindo de chegar até eles, por consequência dos seus pecados, dos seus erros que cometeram no passado. Quantas pessoas que hoje estão sofrendo, mas foram pessoas que cometeram erros gravíssimos e porque se arrependeu de alguns pecados, acha que foram reparados todos. Então eu clamo, Senhor, para que tu venha tratar cada um
segundo a tua misericórdia e não segundo a condenação e o castigo merecido. Que tu venha perdoar, Senhor, os seus erros, que eles venham sentir o seu coração tocado, que eles venham sentir o seu coração quebrantado, que eles venham se humilhar diante de ti e dizer, Senhor, que pecou, mas que precisa da tua misericórdia, que precisa do teu perdão. Pai, eu clamo a ti para que tu venha abençoar, para que tu venha conceder a cada um destes teus filhos, Senhor, a tua bênção e a misericórdia que eles necessitam, Senhor. Mediante o seu arrependimento, que eles recebam a tua bênção. Porque se no mundo espiritual existe, Senhor, alguma barreira impedindo do clamor dos teus filhos chegarem até ti, e também servindo de obstáculo da tua bênção chegar até a vida dele, que seja quebrada estas barreiras, Senhor, com arrependimento, com o pedido de perdão, com o teu perdão e a tua misericórdia, que seja agora quebrada todas as barreiras, todo obstáculo, tudo aquilo que está impedindo do teu povo ser abençoado. É o que eu te peço para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor e a misericórdia dele seja completa na sua vida e na do seu familiar, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe.